Quero dar as boas-vindas aos nossos queridos e queridas que nos acompanham pela internet. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, que hoje vem funcionando como uma comunidade no bairro de Icaraí e temos chamado carinhosamente de Comunidade Batista em Icaraí. Estou aqui para a apresentação de mais uma mensagem da série Respostas Sinceras a Perguntas Desconcertantes. Para nós, essa série tem feito muito bem, porque tem falado de algumas coisas que dizem respeito às nossas angústias, aos nossos anseios, aquilo que a gente deseja como pessoas. Hoje, especialmente, nós não estamos no nosso espaço. Nós, por conta do tempo, por conta de saúde de algumas famílias da nossa igreja e pelo fato do nosso grupo ser um grupo pequeno, nos sentimos na liberdade de nos reunirmos virtualmente através do nosso canal do YouTube. E você é o nosso convidado, nossa convidada especial, para nos acompanhar em mais esta reflexão desta série de mensagens baseadas na palavra de Deus. A experiência de Jesus com pessoas que o procuraram para fazer perguntas desconcertantes. O que é que Jesus disse para essa turma que estava cheia de dúvidas, cheia de problemas, cheia de inquietações na sua vida? E eram pessoas como a gente, como eu e você, que temos as nossas circunstâncias, que temos os nossos problemas, que agimos da nossa maneira. Então, nós vamos seguir hoje por uma linha de raciocínio que tem a ver com esta temática que Jesus apresenta aos seus seguidores, né, aos seus discípulos, àquelas pessoas que o acompanhavam na sua época, e nós vamos contextualizar aqui, trazendo para a nossa vida cotidiana. A pergunta de hoje é uma pergunta muito curiosa, é a pergunta a respeito da verdade. E ela foi feita por alguém muito importante daquela época, ninguém menos do que o procônsul de Roma. Ele era quase que o imperador local, o representante do imperador do grande império romano na região da Palestina. Era alguém muito importante, alguém com muita formação, alguém que tinha uma experiência de vida. E foi ele quem fez o julgamento de Jesus, Pilatos. Então, nós vamos participar dessa reflexão hoje. E eu convido você a nos acompanhar até o final e a gente poder orar junto e tomar decisões juntos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Como a gente está virtualmente, eu vou aproveitar este momento para usar o nosso recurso que nós utilizamos nos nossos estudos bíblicos. Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint que nós utilizamos, os slides que nós utilizamos para as nossas reflexões. Porque é assim na nossa igreja. Na nossa igreja, nós temos o conteúdo escrito de tudo aquilo que a gente fala e também a apresentação para que todos acompanhem durante as nossas reuniões, durante as nossas transmissões, tudo aquilo que a gente está falando a partir de um contexto. Bom, hoje nós não temos o material escrito porque ele sempre está no informativo da nossa igreja, mas você pode acompanhar aqui pelos slides que vamos apresentar. Então está aí a nossa apresentação, respostas sinceras a perguntas desconcertantes. O que você quer saber de fato? O que você precisa saber? Então, Jesus respondendo a essas muitas questões da nossa vida que dizem respeito àquilo que nos inquieta, àquilo que nos interpela. E hoje falando sobre o que é a verdade. O texto que vamos utilizar para esta reflexão encontra-se em João, capítulo 18, versículo 38. Se você tem um exemplar da sua Bíblia, pode acompanhar, mas a grande facilidade da gente ter a apresentação aqui é exatamente a gente ter o versículo bíblico para nossa leitura. O texto diz assim: que é a verdade?
perguntou Pilatos. O que é a verdade, meu irmão, minha irmã? O que é a verdade? É uma questão que atravessa a história da humanidade, história, inclusive, de maior grau, a história do pensamento ocidental. Toda a história do pensamento ocidental foi construída em torno dessa importante pergunta: o que é a verdade? Então, para a gente já começar a provocar o nosso pensamento aqui, quero trazer para você a seguinte afirmação, a seguinte indagação. Quem pode definir sobre o que é a verdade sobre si mesmo? Você sabe o que é a verdade a respeito da sua própria vida? Você sabe dizer o que é que diz respeito a você que é realmente verdadeiro? Quem sabe você possa agir aí como um dos delírios de René Descartes, quando ele começou a modernidade. Ele disse que estava lá em seu aposento e ele começa a se perguntar o que era verdadeiro para ele. Então ele faz as seguintes indagações: será que eu estou num sonho e eu de repente vou acordar aqui e verificar que nada disso é verdadeiro, não passou de um delírio? O que é verdadeiro que está à minha volta que eu posso confiar? Ou, quem sabe, olha que coisa que Descartes chegou até a pensar. Ou será que existe um Deus enganador que, em vez de colocar diante de mim a realidade, coloca diante de mim apenas imagens? Meus queridos, minhas queridas, essa questão atravessa a história do pensamento humano desde quando começou a surgir lá na Grécia Antiga, quando os primeiros filósofos já brigavam com os chamados sofistas, os professores da época, aqueles considerados como os sábios conservadores da sociedade daquela época. Os filósofos diziam que estavam em busca da verdade. E os sofistas diziam: ninguém tem acesso à verdade, porque a verdade é um domínio dado aos deuses. São os deuses que conhecem a verdade. Nós não conseguiremos jamais chegar à verdade. Isso, meus queridos, minhas queridas, eram os sofistas, não eram os filósofos. Os filósofos queriam encontrar a verdade. Eles acreditavam que era possível encontrar a verdade em algum lugar. Os primeiros, né, aqueles filósofos naturalistas que, depois de Tales de Mileto, começaram a investigar os fenômenos naturais. Bom, vamos deixar a filosofia de lado, vamos pensar um pouquinho naquilo que a palavra de Deus está apontando para a gente. E olha, só para você ficar ligado ou ligada, isso tem muito a ver com as nossas questões aqui, porque a maneira como nós pensamos é o que nos conduz a entender as Escrituras e aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Essa pergunta que Pilatos faz constitui, na verdade, não uma pergunta para saber o que é a verdade. Era a famosa pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela que não tem uma resposta para ela. Ele sabe, Pilatos sabia que não havia uma resposta para essa pergunta. E ele não esperava, de fato, uma resposta conclusiva a respeito da sua indagação. Ele não queria saber a verdade. Ele estava em um julgamento. E esse julgamento tinha relação com a vida e a pessoa de Jesus. O que ele queria saber era se Jesus era de fato tudo aquilo que as pessoas estavam acusando a ele. Ele mesmo não tinha uma resposta certa para as dúvidas a respeito do caso que ele estava julgando. A pergunta sobre o que é a verdade pode comportar muitas outras perguntas, muitas outras questões que nós mesmos fazemos para nós mesmos. Veja bem se você ainda nunca perguntou para você mesmo se você não já se perguntou sobre isso. O que eu posso ter certeza? Em quem eu posso confiar? Quem sou eu
Essas perguntas já passaram pela cabeça da gente e elas estão aí implícitas nessa questão de Pilatos a respeito do que é a verdade relacionada a Jesus Cristo. O julgamento de Jesus, ele alcançou uma notoriedade, uma dimensão pública extraordinária, visto que levantava questões a respeito da esperança messiânica dos judeus, sobre a crença dos judeus, sobre o arcabouço de conhecimento que os judeus carregavam consigo. Porém, aquilo que estava em julgamento é se ele era aquilo que estava sendo dito, porque houve um jogo de acusações. As autoridades judaicas acusavam Jesus de se autoproclamar Messias, se autoproclamar Rei dos Judeus e se autoproclamar Filho de Deus. Porém, quando eles levaram Jesus a Pilatos, que eles não sabiam como fazer o julgamento, acusaram a ele de ser um criminoso. Foi essa a acusação que Pilatos estava levando em consideração. Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Era disso que Pilatos queria tratar. Você é um criminoso ou você é um herege? Você é um criminoso ou é uma pessoa que trouxe um mal-estar para a sua cultura? Você é um criminoso ou é uma pessoa que confronta as pessoas naquilo que elas acham que é verdade, naquilo que elas acham que é certo? O julgamento de Jesus, então, ele se dá em dois ambientes, de fato. Grosso modo, é isso que acontece. Havia um julgamento do lado de fora do pretório, que era o tribunal do julgamento lá na região da Palestina. E Jesus, nesse tribunal do lado de fora, ele foi acusado como um criminoso. E agora, nesse sentido, ele poderia ser julgado de acordo com a lei judaica, se ele simplesmente fosse um criminoso que colocasse em risco a vida comunitária. Mas do lado de dentro havia um outro julgamento, o julgamento jurídico, aquele que de natureza jurídica. O julgamento era então voltado para aquilo que as autoridades judaicas o acusavam, se ele era de fato um conspirador, de tal modo que colocava em risco até a autoridade romana. Então, Pilatos, quando ele volta para o pretório, sai da reunião com a multidão, onde houve esse julgamento preliminar, em que acusavam a ele de um crime, de práticas de crime, ele então se volta para o tribunal e ele então chama Jesus e pergunta se ele de fato era aquilo que as autoridades judaicas o acusavam. Você é o rei dos judeus? Você está assumindo que essa acusação que fazem contra você é de fato verdadeira? Então, Jesus já ali está percebendo que ele está sendo julgado. Ele está passando por um processo de inquirição. Havia todo um inquérito sendo montado naquele momento. Um inquérito de rito sumário, um inquérito que levava cujo objetivo era levar a uma sentença imediata para aquele momento. Jesus, então, emprega também recursos jurídicos para reconhecer a validade ou não daquela acusação. Se era uma convicção do juiz Pilatos, que achava que Jesus era um rei dos judeus ou um conspirador, ou se aquilo consistia numa acusação formal das autoridades judaicas. E é interessante que o próprio Pilatos diz: eu não sou judeu, eu não posso pensar essas coisas. E aí Jesus, então, começa a transferir a preocupação
para a pessoa de Pilatos. E aí Pilatos pergunta, mas e aí, o que você fez para essa gente ter tanta raiva de você? O que você fez para essas pessoas conspirarem, se juntarem, fazerem um conluio para poder prendê-lo e até matá-lo? E Jesus responde com a informação de que a sua esfera de atuação não estava ligada às condições materiais do presente século, nem à lógica que rege o mundo. O reino do qual ele era representante era de outra natureza, não era um reino temporal, não era um reino material, não era um reino sociopolítico, embora tivesse até uma dimensão política, uma dimensão de discutir sobre a condição de vida humana, mas o seu reino era de outra natureza, de outra esfera. Pilatos tinha um conceito pré-estabelecido sobre Jesus. Ele já sabia alguma coisa sobre Jesus. Ele achava que Jesus poderia ser um conspirador como muitos outros que aconteciam naquela época. Porque havia muitos judeus que eram contra a presença dos romanos como dominadores sobre o território dos judeus. Porém, Pilatos afirma que seu compromisso é com a verdade. Ele diz isso, meu compromisso aqui é levar em consideração fatos verídicos. E as pessoas que procuravam sobre isso estavam ali querendo alguma coisa que era baseada em informações falsas. Ele achava que Jesus poderia ser, então, um conspirador contra a presença do domínio romano sobre os territórios dos judeus. Porém, ele está ali usando de uma palavra, a palavra grega aletheia, que João registra como uma palavra que ele usa, que era a palavra comum para os gregos. Preste bem atenção nesse jogo cultural, nesse emaranhado de culturas que está nessa palavra que corresponde à verdade. Pilatos era um romano, Jesus era um judeu e a língua oficial era o grego. Então tinha três situações que estavam ali em jogo. Pilatos ele sabia da verdade a partir do ensino filosófico e até mesmo o ensino jurídico da sua cultura, a cultura romana, a cultura ocidental. Jesus era um falante de aramaico e ele sabia sobre a verdade a partir daquilo que as escrituras ensinam, a partir do que a cultura hebraica, a cultura rabínica ensinava a respeito da verdade. E havia um costume de redigir a palavra de acordo com a tradição grega, que vinha lá do tempo dos filósofos antigos, aquele grego que vinha carregado e chegava até a comunidade com um sentido popular. Então você tem pelo menos três sentidos de verdade que estão em jogo aí. Que palavra é essa que Pilatos está utilizando para poder perguntar a Jesus? Que verdade é essa? Qual é a verdade que está em jogo a respeito da pessoa de Jesus? Uma vez falava sobre isso na faculdade, sobre os tipos de verdade. E uma coordenadora de um dos cursos de onde eu trabalhava perguntou, mas que coisa interessante, eu não sabia que existem vários tipos de verdade. E aí, então, o que a gente vai fazer aqui é apresentar esses modelos de verdade que são colocados diante de nós para que a gente possa entender um conjunto de informações sobre a realidade. Então, havia naquela época de Pilatos, como acontece nos dias atuais, diferentes modos de se compreender a verdade. Por exemplo, tem a verdade como aletheia, que vem da tradição grega, que consiste em um desvelamento. Aletheia é tirar o véu, é desnudar uma informação. Eu gosto muito dessa ideia de que a verdade é como se fosse uma jovem senhora cheia de roupas. E aí, então, o investigador
procura desvelar, tirar o véu, tirar a roupagem dessa dama que está encoberta para saber quem ela é. É aquilo que então que pode ser mostrado, que pode ser revelado, até onde a verdade pode ir, até onde ela pode ir. Era isso que os gregos pensavam. De que verdade estamos falando? Dessa que eu posso alcançar, dessa que eu posso compreender, dessa que pode ser mostrada para mim. Mas também existia o conceito de verdade latino, que era a verdade como veritas. Veritas vem da tradição romana e do latim, que consiste em uma exatidão, que é aquele pensamento que é correto, que é pensado corretamente de acordo com os paradigmas estabelecidos para aquela forma de pensar. É aquilo que pode ser analisado e investigado conforme um método. É isso que os romanos aprendiam. E talvez fosse isso que Pilatos tivesse como entendimento. Ele precisava seguir um método para poder pensar corretamente a respeito de Jesus. E o terceiro significado vem da tradição hebraica, que é emuná, a verdade como emuná, que vem dessa tradição hebraica que envolve uma certa confiabilidade. A verdade, portanto, para os hebreus, é aquilo em que você pode acreditar, que pode dar crédito, que você pode confiar. De que verdade Jesus e Pilatos conversavam naquele momento? Que verdade era essa? Pilatos, então, ele levanta essa grande questão no que se refere ao enigma humano. O que a gente pode confiar? De que maneira a gente pode pensar corretamente? O que a nossa consciência alcança quando a gente fala dos nossos dilemas, das nossas dores, daquilo que a gente sabe? Então, a verdade está relacionada a esse grande dilema humano. Pilatos sabia que não havia uma resposta à sua pergunta. Por isso, ele se dirige à multidão logo em seguida, transferindo para a maioria a decisão a respeito de Jesus. A decisão da maioria foi de acordo com a verdade? Claro que não. Foi de acordo com aquilo que eles pensavam, aquilo que eles achavam que era certo. Estava de acordo com a mentalidade deles, mas não de acordo nem com a realidade, nem com a vontade de Deus para a vida deles. A pessoa de Jesus, pelo modo como ele viveu, pela maneira como ele se comportou, pelas situações que ele confrontou e até mesmo aquilo que ele ensinou, consiste em um grande mistério que só pode ser desvendado por meio da fé. Não é alguma coisa simples para você discernir. Você precisa de uma determinada conduta, de uma determinada atitude para poder entender quem é Jesus e por que ele agiu e age desse modo até os dias atuais. Por isso que Jesus, quando ele falava aos seus discípulos, nós vamos encontrar no capítulo 14, versículo de número 6, ele disse para os seus discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, gente, eu acho que a gente precisa fazer aqui uma pausa para a gente poder entender sobre o que é essa discussão sobre a verdade a respeito da ação de Jesus, do cuidado de Jesus, da maneira como compreendemos Jesus, o que isso tem a ver com a gente. Então, a questão que eu quero levantar com vocês é sobre o que essa discussão sobre a verdade nos aponta para nós nos dias atuais. Para mim, tem 3 coisas que nós não podemos esquecer. A primeira delas é que a verdade ela é um valor que precisa ser buscado. Nós precisamos aprender a buscar a verdade. A verdade não é dada de pronto para ninguém. Ela não é fácil. Ela precisa ser garimpada, buscada. A verdade não está em algum lugar
ou em um conceito que a gente possa assimilar imediatamente. Não está num vídeo do YouTube, não está num post do Instagram, não está em um comentário na rede social. A verdade, ela precisa ser investigada. A verdade está, de fato, na maneira como a gente lida com a realidade. E o Evangelho tenta mostrar para a gente que a verdade consiste em uma pessoa. Jesus se apresenta como verdade pelo fato de que é a partir dele que podemos construir uma nova compreensão a respeito do mundo e da vida. No livro de Provérbios, você encontra o convite do sábio para que a gente possa buscar a verdade. De que maneira que ele fala isso? Provérbios 23 diz assim: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Buscar a verdade é algo que a gente precisa fazer nos dias atuais. Todas as informações que recebemos, elas precisam ser investigadas. Elas precisam passar pelo crivo da verdade. Elas precisam ser examinadas de tal maneira para que a gente possa adquirir a verdade para a nossa própria vida. A segunda coisa que isso nos aponta, que essa discussão nos aponta, é que a verdade não tem um dono. Ninguém pode se apresentar como dono da verdade. Nem mesmo Jesus disse, eu tenho a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. É diferente de dizer que eu sou dono da verdade. Há muitos pastores, há muitos crentes que se intitulam como donos da verdade. A igreja não é dona da verdade. Não existe um dono para a verdade. A verdade não se deixa ser dominada, ser mandada, ser controlada por ninguém. Ela está ali para ser confrontada, para nos confrontar diante da realidade. Por isso que ela nunca é de uma forma só. Por isso que ela é sempre plural, multifacetada, para que a gente possa entender que ela não está em nenhum lugar, em nenhuma forma, ela está nessa maneira da gente buscar, então, o conhecimento. A verdade não pertence a uma pessoa, não pertence a uma autoridade, nem a uma ordem. Mesmo que seja o melhor doutor desta vida, formado nas melhores universidades, ninguém é dono da verdade. A verdade está ligada, então, por causa da sua natureza multifacetada, está ligada à liberdade e à justiça. E por não ter uma pertença, a verdade exige um compromisso de aplicá-la à vida. Aquele que toma posse da verdade, aquele que adquire a verdade, é aquele que aplicou à sua vida os valores que ele descobriu a partir do conhecimento da verdade. Pessoas que pautam sua vida pelo compromisso com a verdade estão libertas da lógica da maldade e da mentira que existe no mundo. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você realmente possui a verdade, você pode demonstrar isso através da sua forma de viver, não daquilo que você julga os outros, nem do que você diz para os outros. Há muitos cristãos que dizem, eu vou te falar a verdade. A verdade, meu querido, minha querida, eu logo vejo como uma suspeita grande. Qualquer pessoa que diz, eu tenho a verdade, eu vou falar a verdade, eu sou o conhecedor da verdade. Se você conhece a verdade, viva ela para si. Coloque ela em prática em sua vida. E aí as pessoas vão saber se você é confiável ou não para ter a verdade nos seus lábios. E em terceiro lugar, a verdade precisa ser dita com amor. A verdade sem amor não passa de uma grande crueldade. A verdade é um exercício que relaciona fala e ações. Não é só aquilo que você diz, mas você tem que vincular aquilo que você fala àquilo que você faz. É o princípio da coerência. Falar a verdade exige uma vida pautada por uma
por uma centralidade do amor, por um afeto maior, por um sentimento de afeição para as pessoas que estão à nossa volta. Como eu disse agora há pouco, toda verdade dita sem amor não passa de crueldade. A própria palavra de Deus nos diz isso. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,15, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É disso que estamos falando. É desse tipo de conhecimento da verdade que nós precisamos. A verdade que nos ajuda a orientar a nossa vida. Para a gente concluir a nossa reflexão desta noite, pense no seguinte: a verdade é parte integrante da relação entre Deus e o ser humano. Tudo que Deus faz conosco é pautado na verdade. Deus tem um compromisso com a verdade. Deus, quando fala ao nosso coração, fala a verdade. A Bíblia afirma que a palavra divina é a verdade e tudo que Deus espera de nós é um compromisso com a verdade, da mesma forma como Ele espera que sejamos bondosos, que sejamos justos, que sejamos santos, que sejamos amorosos. Diz a palavra de Deus assim, guarde com você esse versículo para você levar para a sua vida, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda a verdade. Efésios capítulo 5, versículo de número 9. Essa palavra sobre a verdade tem muito a ver com esse tempo estranho que estamos vivendo, tomado por pós-verdades, fake news, informações falsas e até mesmo ardis de discursos empolados para fazer a gente acreditar em coisas enganosas. Não caia nessa. O cristão tem que ser aquela pessoa que busca a verdade, que ama a verdade e que deseja conhecer a verdade a qualquer preço. Eu quero convidar você a falar com Deus e a orar pela sua própria vida. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos o Senhor mais de perto e a colocarmos em prática na nossa vida os teus ensinos, que para nós é fonte de vida, fonte de verdade, fonte de amor, fonte de bondade, que nos abençoa a sermos pessoas melhores para o mundo em que vivemos. Nós queremos ter uma vida transformada, uma vida marcada pela tua presença em nós, marcada, ó Deus, pelaquilo que o Senhor coloca no nosso coração, como verdades que vêm do teu trono de graça, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que bênção a gente poder estar junto aqui nesta noite. Eu agradeço a sua companhia. Próximo domingo estaremos em nosso espaço. Convido você a nos conhecer. Será a última mensagem da série. Tem mais uma pergunta que eu queria compartilhar contigo. Perguntas que fizeram a Jesus. Não deixe de nos acompanhar. Aproveite para se inscrever no canal, para curtir essa mensagem, a transmissão dessa mensagem e também para compartilhá-la com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. Deus o abençoe. Um bom restinho de domingo para você e sua família.